O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu liminar em habeas corpus coletivo em virtude da situação de pandemia causada pela Covid-19, a qual também atinge e afeta o sistema prisional brasileiro. Saiba mais sobre o teor dessa decisão e suas consequências aqui no primeiro MVB News de 2021. A Defensoria Pública da União impetrou junto ao STF HC coletivo, pleiteando a imediata liberdade ou prisão domiciliar de presos que, cumulativamente, se enquadrassem nesses requisitos. Número 1. Presos colocados em presídios acima de sua capacidade. Presos que estejam no chamado grupo de riscos. E presos que não estejam sendo processados ou condenados por crimes de violência ou grave ameaça. O HC foi distribuído em julho de 2020, sob o número 188.820. E após a tramitação regular e colheita de informações, o ministro relator Edson Fachin concedeu a liminar em 17 de dezembro de 2020. Esta liminar tem efeito erga omnes e, comprovados os requisitos, vincula todos os juízes e tribunais. O advogado ou advogada não deve aguardar uma decisão de ofício, e sim manifestar junto ao juiz da causa ou da execução, conforme o caso, pleiteando a liberdade de seu cliente. Para entender quais as consequências dessa decisão, é preciso saber que há dois grupos. O primeiro abrange os presos que já estão cumprindo pena, em regime semiaberto, e o segundo grupo engloba os presos cautelares. Os requisitos são basicamente os mesmos, porém, no primeiro grupo, a consequência é a antecipação da progressão de regime, culminando no regime aberto em prisão domiciliar. Já no segundo grupo, de presos cautelares, a consequência é a prisão domiciliar ou a liberdade provisória acumulada ou não com medidas cautelares restritivas dispostas no artigo 319 do CPP. Os requisitos para o grupo 1 de presos condenados que busquem a progressão antecipada são os seguintes. Primeiro, estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física. Comprovem, mediante documentação médica idônea, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19, conforme contido no artigo 2º, parágrafo 3º da Portaria Interministerial número 7 de março de 2020. 3. Cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ressaltando que os presos condenados pelos crimes previstos na Lei de Organização Criminosa, na Lei de Lavagem de Dinheiro, condenados por crime contra a administração pública, como por exemplo corrupção, ou também condenados por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher, não podem ser beneficiados com essa decisão, conforme expressamente consignado pelo ministro relator. Quarto e último requisito: faltem 120 dias para completar o requisito objetivo para a progressão de regime semiaberto para o aberto, na forma do artigo 112 da LEP. As condições do regime aberto em prisão domiciliar serão fixadas pelo juiz da execução penal respectivo. Já os requisitos em relação ao grupo 2 são os seguintes: estejam em presídios também com ocupação acima da capacidade física. 2. Comprovem, de igual modo, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19, conforme a já citada portaria. 3. Não estejam sendo processados por crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como pelos crimes previstos na Lei de Organização Criminosa, lavagem de dinheiro contra a administração pública, por crimes hediondos ou também por crimes de violência doméstica contra a mulher. Em ambos os casos, seja no grupo 1 de presos condenados, seja no grupo 2 de presos provisórios, o órgão judicial poderá deixar de conceder a benesse caso objetivamente estejam presentes as seguintes hipóteses cumulativas. Primeiro, ausência de registro no estabelecimento prisional da Covid. Segundo, adoção de medidas de prevenção ao novo coronavírus pelo presídio. Existência de atendimento médico no estabelecimento prisional respectivo. A presente medida liminar possui vigência até o fim da situação de emergência de saúde pública decretada pela autoridade responsável ou até decisão judicial em sentido contrário. Ressaltando que o Procurador-Geral da República, o Dr. Augusto Aras, já interpôs recurso contra essa decisão liminar. E a expectativa é que o colegiado do STF se reúna no início de fevereiro para ratificar ou não essa decisão monocrática.
Espero que tenham aproveitado esse conteúdo e até o próximo MVB News.